Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Bem, finalmente nós vamos aqui trabalhar agora com a delimitação aí da nossa tela do nosso joguinho, tá? Nós temos esse problema aqui, ó. Se eu jogo para a direita e vou direto, ele vai passar direto da tela. Então eu quero que tenha limite. Quando chega no limite é que eu não consiga mais jogar para a direita e aqui para a esquerda a mesma coisa, tá? Beleza, vamos lá, vamos fazer primeiro uma modificação aqui que eu na aula anterior deveria ter feito, porque como eu falei, eu estou seguindo exatamente o que o livro está mandando para a gente não se perder mais para frente, né? Apesar de estar funcionando tudo direitinho, o livro ele indica fazer o seguinte, ó. Ele indica nós criarmos aqui na classe Chip, beleza? Uma variável, né, um atributo chamado center, que vai receber o valor de float, tá? Ou seja, eu estou transformando para float o nosso self.rect.center x. Por enquanto não mudou nada. A única diferença é que aqui ele está garantindo que o que vai ser passado para center vai ser um float. Só isso, tá? E aí com isso ele vai estar sempre recebendo aqui, vai estar sempre incrementando ou decrementando o valor como float, tá? Porque ele sempre decrementa ou incrementa ele mesmo mais o valor de velocidade que nós colocamos no arquivo de configuração, beleza? Isso permite aí que seja um float. Eu acho um pouco desnecessário, mas eu estou fazendo exatamente como o livro orienta, até para a gente não se perder, né? Por que eu acho um pouco desnecessário? Porque o Python, a linguagem Python é uma linguagem muito inteligente, tá? E ela é pouco tipada. Então, se eu passar um valor em float para variável, o próprio Python já entende que aquele valor é float, tá? A necessidade de você fazer essas alterações aqui, utilizar essas funções, né? Então, por exemplo, essa função aqui float, ela serve para transformar o valor em float. Essa necessidade aqui, ela surge quando você vai, por exemplo, utilizar uma função onde ele exige que aquele valor seja um float. E aí você tem naquela variável um valor inteiro, né? Então você recebeu um valor inteiro, vou falar o contrário até, você recebeu um valor float, mas você quer só a parte inteira. E aí aquela variável é inteira, você quer modificar para float, aquela variável é float, você quer mudar para inteira, e você vai aqui e vai usar a função int, por exemplo, tá? Então essas funções são bem necessárias para esse tipo de caso. Agora para esse caso aqui em específico, eu não entendi porque o livro manda fazer isso, tá? Sinceramente eu não entendi. Porque o center, se alguém entender, tá, bota aí nos comentários aí, porque eu realmente não entendi. Porque aqui, cara, o center vai receber o valor em float e vai entender que o valor é float. O center não, né? O rect center x. Não vai fazer diferença. Tanto é que vocês viram que funcionou, tá? Inclusive aqui embaixo também, olha, né, dessa maneira aqui, mesmo que ele seja um inteiro, e ao incrementar ele some ele mesmo com mais um valor float, ele vai ser transformado para float. A soma vai funcionar e vai ser transformado para float. Então eu realmente não entendi. Tá? Mas tudo bem, vamos fazer dessa maneira, porque é assim que o livro indica que faça. Tá? Então logo aqui embaixo, né, ele faz da seguinte maneira. Ó. Quando ele sai dos ifs, ele joga para center x, porque é a variável que realmente trata ali do centro da nossa imagem ali, né? Na vertical, ele joga então o self.center, tá? E aqui, ao invés de utilizar o center x, ele utiliza o center. Beleza? Não mudou nada na prática, tá? Mas ele deve ter tido algum motivo para fazer dessa forma. Bem, agora vamos botar aqui, deixa eu botar o comentário que ele coloca aqui também. Estou fazendo exatamente o que o livro está indicando, beleza? Então ele coloca aqui, atualiza o objeto rect de acordo
com o self.center. Beleza. Aqui em cima ele também bota um comentário. Armazena um valor decimal para o centro da espaçolab. Então, já pelo comentário dele você já vê o objetivo desse atributo é simplesmente armazenar um valor decimal. Em Python isso não é muito necessário, né? Mas tudo bem, vamos manter dessa forma. Beleza. Dito isto, né? Acabou que eu nem falei, né? Dar uma pausa rápida aqui só para comentar. Descrição do vídeo aí nós temos sugestões de cursos, temos sugestões de livros aí para adquirir, inclusive o livro que nós utilizamos, que é muito bom, tá? Esse livro é muito bom mesmo. Além desse projeto, desse joguinho aí, nós temos outros projetos, como um projeto web com Django e tal. É um livro bastante completo, tá? E temos cursos bacanas aí também na descrição, tá? Tô sempre indicando coisa bacana para vocês aí. Então, adquirindo aí pelos links da descrição, você vai estar ajudando o canal a crescer. Beleza? Vamos lá. Voltando aqui para o nosso código. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos limitar, né, a nossa tela, né? Como que eu posso resolver esse problema? Deixa eu ver aqui, ele está rodando aqui, ó. Como que eu posso resolver esse problema? Vamos voltar, né, aqui pro... Não sei se vocês lembram que a gente fez aqui no Paint, né, uma demonstração aqui mais ou menos de como é o eixo da tela, né? Eu sou um profissional do Paint. Ó, seta totalmente... E até corrigindo uma coisa que eu falei na aula anterior, agora eu tô lembrando aqui, né, nas aulas anteriores, eu falei que à medida que a gente... que para baixo é negativo, né, na tela, mas não é, tá? É positivo, na verdade. O ponto 00 é aqui. Eu ainda não... Eu tô gravando essa aula aqui, eu ainda não postei a outra. Eu vou colocar essa correção lá, tá? Então aqui é 00. Deixa eu até anotar aqui rapidinho. Deixa eu pausar aqui para anotar, para não esquecer. Pronto. Anotei ali para não esquecer de corrigir na outra aula antes de lançar. Senão eu vou lançar uma informação errada aqui, tá? O que acontece aqui? Quando a gente coloca lá... Esse aqui é o eixo Y, né? E esse aqui é o... Esse aqui é o eixo Y. E esse aqui é o eixo X. Beleza? O que acontece? Quando a gente, conforme a gente vai... vocês podem ter percebido isso quando a gente trabalha no tamanho da tela, né? Por exemplo, a telinha do jogo ali, no caso aqui é 900 por 600, não é isso? Se não me engano. Então, 900 por 600. Os dois números são positivos, né? E partem da onde? Partem do 00, que é aqui em cima, que na verdade seria isso aqui, né? Se você fizer dessa forma aqui, você vai ter 900 por 600. Agora eu não lembro qual que é o da largura e qual que é o da... Deixa eu ver aqui. Ó, 900 de largura e 600 de altura, beleza? Então nós temos 900 de largura e 600 de altura. Esse 600 ele é positivo, porém o zero dele é aqui em cima. Então eu sei que aqui é o ponto zero, tanto do eixo Y quanto do eixo X, tá? Voltando aqui para o Paint. Então eu sei que o lado esquerdo da minha tela, né, é o eixo, é o ponto 0 dx, tá? É o ponto 0 dx. Por quê? Se eu estou jogando minha nave para cá, bateu aqui, ela está no ponto 0 da tela, no eixo X. Tá? E se eu jogo para cá, aí os números aqui são positivos, tá? Então para a direita é positivo, para baixo é positivo. Beleza. Entendendo isso, vamos agora
pegar mais uma informação interessante aqui no nosso arquivo da nave, tá? Do ponto .ship. Perceba que aqui no ponto .ship, né? Ó, carrega a imagem da espaçonave e obtém o seu rect. Aqui ele pega o rect da imagem, tá? E ele pega também esse screen rect, que é nada mais é, né, do que a posição, né, no caso o tamanho ali da tela, beleza? Screen rect. Com base nisso ele consegue fazer ali, ele consegue posicionar a imagem lá no local certo, tá? Beleza, sabendo disso, vamos agora para as funções que interessam aqui, tá? Então vou fazer exatamente aqui com o mesmo nome que está no livro, como já de costume, para a gente não se perder aí depois, quando precisar refatorar, alguma coisa assim, saber exatamente onde ir, tá? Então aqui no arquivo ship.py, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vir aqui na função update, que é o que modifica a posição, né, que atualiza a posição da nave, tá? E aí nós vamos fazer algumas alterações aqui, tá? Primeira alteração vai ser o seguinte. Aqui ele só está verificando que se o self-move-height ele é verdadeiro, tá? Mas eu não quero verificar somente isso, tá? Eu quero verificar se o self-move-height é verdadeiro e self.rect.height. Aí você vai me perguntar, que raios é esse de rect.height? Rect, né, é esse atributo aqui, onde eu estou pegando aqui o rect da imagem. Então eu estou falando que o lado direito da imagem, né? Ah, mas o que é rect, tal, não sei o que. Volta lá na aula, pra gente não se perder aqui, tá? Volta lá na aula onde a gente carrega a imagem, você vai entender direitinho, né? Vai entender que nesse caso aqui nós estamos entendendo aí a imagem, o Pygame está visualizando a imagem como um retângulo, tá? E com isso ele consegue pegar aí a linha superior, inferior e as laterais, tá? Nesse caso aqui, quando eu chamo o rect, eu estou chamando aquele atributo do retângulo da imagem, né? Que foi para onde eu carreguei a imagem, e estou pegando aqui o lado direito, beleza? E aí ele quer saber se o moving right é verdadeiro, ou seja, se a gente mudou a flag, se a gente realmente apertou na tecla lá, né? E se o rect right é menor que self. Aí o screen right, o screen rect, perdão, o screen rect é o que? É a tela, né? A gente não falou aqui, ó. O rect ele pegou o image.get_hat, ou seja, pegou aqui o hat da imagem. E o screen hat pegou o hat do screen, beleza? E aí nós vamos comparar, né, e ver se ele é menor. Se ele for menor que o screen_hat right, tá? Ou seja, o lado direito, ele vai fazer isso aqui. Ele tem que ser verdadeiro, ou seja, tem que ser true, a flag tem que ser true, e tem que ser menor que o lado da tela. Com isso a gente já consegue delimitar o lado direito da tela, beleza? Então vamos verificar. Deixa eu executar aqui. Se eu for para o lado esquerdo, ele passa direto, porque ainda não delimitei nada. Mas e para o lado direito, pronto. Ele bate no lado direito e ele para na hora, porque a partir daqui, uma dessas duas condições aqui são falsas. E nesse caso aqui, olha, nós já estudamos isso lá no início do curso. Nesse caso aqui, nós temos um AND, ou seja, obrigatoriamente as duas condições precisam ser verdadeiras. Essa é uma condição e essa é outra. Ou seja, se aqui for falso, ele não executa, mesmo que essa aqui seja verdadeira. Se aqui for true, ele não executa, mesmo que essa aqui seja verdadeira.
beleza? O que isso significa? Que eu preciso ter essa condição como verdadeira e essa condição como verdadeira. Para isso eu preciso estar pressionando a tecla para a direita para mudar a flag para true e eu preciso que a posição da nave seja menor do que a posição da lateral da tela. Beleza, resolvi o problema do lado direito. E agora o lado esquerdo. O lado esquerdo é simples, né? É bem simples. Eu não preciso nem... Eu poderia pegar, né, o self.screen_rect.left, mas eu posso simplesmente trabalhar com isso aqui, ó. E é assim que o livro faz também, tá? Ele vai pegar aqui o ponto left da imagem e ele vai verificar se é maior que 0. Porque como nós vimos lá, né, na imagem do Paint, né, o eixo 0, o eixo X, né, o 0 é do lado esquerdo. E como eu estou trabalhando com o lado esquerdo da tela, eu preciso que a imagem esteja numa posição maior do que 0. Se for menor que 0 ou igual a 0, ele vai parar, beleza? Ele não vai atender essas condições aqui. Então, primeira condição, a tecla precisa estar apertada lá, né? A flag, na verdade, precisa estar como true. Nós sabemos como isso funciona, a tecla apertada, nós já trabalhamos isso. E, ao mesmo tempo, tá? Nós precisamos que a posição da nave seja maior que 0 no eixo X. Somente assim ele vai executar a mudança aqui na velocidade, tá? Ele vai mudar a mudança de posição. Vamos testar. E agora, jogando para a direita eu já sei que funciona, e se eu jogar para a esquerda, também funcionou. Beleza? Resolvemos então o problema aqui da nossa movimentação da nave. Isso aqui funcionaria do mesmo jeito, tanto para cima quanto para baixo também, tá? Eu poderia colocar movimentos para frente, né? No caso aqui para cima, e para baixo também, tá? Ia seguir a mesma ideia aqui. A diferença é que no lugar de left, right, eu colocaria top e bottom, né? Acredito que são essas as propriedades aqui que são utilizadas também aqui no Rect, né? Mas seria isso, né? Top e bottom, né? Top para cima, bottom para baixo. E aí eu poderia delimitar, no caso, todo o espaço da tela e dar movimento para essa nave em todo o espaço da tela, né? Eu colocaria, por exemplo, a seta top para ele ir para cima, a seta bottom para ele ir para baixo. Ia funcionar numa boa também, tá? Nesse caso aqui, o joguinho parece que a nave só vai para esquerda e para direita, tá? Beleza, pessoal. Então, nessa aula nós vamos ficar por aqui. Espero que tenham entendido e tenham gostado da aula. E até a próxima, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.